Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcional, que é tratado no descritor 29 da Prova Brasil. Então, para isso, nós vamos resolver fazendo alguns passos para não ter erro e chegarmos na solução. E, quem sabe, procurar meios alternativos de achar a solução de uma maneira mais simples e rápida. Então, nessa primeira questão, quantos quilos de semente são necessários para semear uma área de 240 metros quadrados, observando a recomendação de aplicar 1 kg de semente por 16 metros quadrados de terreno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais grandezas estão sendo trabalhadas. Então, a primeira é o peso da semente, a massa da semente, e a segunda é a área em que essa semente vai ser plantada, essa quantidade de semente vai ser plantada. Então, o que ele informou para a gente? Que 1 kg de semente é necessário para semear uma área de 16 metros quadrados. E a questão pergunta quantos quilos? Então, quando ele diz assim, quantos quilos, a gente vai colocar uma letra para representar esse valor desconhecido, que no caso é a quantidade de sementes. Quantos quilos de semente? Então, nós podemos perceber que a massa da semente a gente está colocando nessa primeira coluna, enquanto a área em que ela vai ser plantada a gente está colocando na segunda coluna. Então, a gente tem que obedecer sempre essa sequência aí. Então, quantos quilos de semente? Eu não sei, então colocamos X. Será necessário para semear uma área de 240 metros quadrados. Pronto. A primeira coisa, a gente identificou quais eram as grandezas que estão sendo trabalhadas. Depois, a gente montou essa relação entre essas duas grandezas. E a terceira coisa, pessoal, é saber se elas são diretamente ou inversamente proporcional. E para isso, basta a gente pensar no seguinte: se eu tiver mais sementes, eu vou semear uma área maior ou menor? Claro que é uma área maior. Então, quanto mais sementes, maior a área. Então, a gente pode perceber que essas grandezas são diretamente proporcionais. E quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, a gente pode fazer apenas isso aqui, de uma maneira bem rápida, bem simples, fazendo esse cruz-credo, esse xzinho ligando as diagonais. Primeiramente, ligando com quem tem x. Quem é que está ligado com o x? É o 16. Então, 16x é igual a 1 vezes 240, fazendo essa regra de 3. O que é a regra de 3? É quando nós temos 3 valores conhecidos e queremos descobrir o quarto valor. Então, aí no caso vai ficar 16x igual a 1 vezes 240, que dá 240. Dividindo tudo por 16, esse 16 vai embora com esse. Eu posso aqui simplificar 240 e 16 por 8 para ficar mais fácil os meus cálculos, onde eu vou encontrar que x será igual a 240 por 8 dá 30, 16 por 8 dá 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. Quantos quilos de semente são necessários? 15 quilos de semente, resposta letra D. Então aqui, qual seria o modo alternativo que eu poderia resolver essa questão? A gente poderia perceber o seguinte: como são grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Por exemplo, de 16 para 240, a gente pode perceber que é multiplicado por 15. 16 vezes 15 dá 240. Então, eu poderia fazer a mesma coisa com relação às sementes, onde eu poderia multiplicar o 1 vezes o 15. Então, x seria igual a 1 vezes 15, que é igual ao próprio 15. Nesse segundo problema, se 2 kg de bacalhau custam R$ 75, qual será o preço de 1,4 kg de bacalhau? Está agora aparecendo números decimais, mas resolvemos da mesma maneira. Primeira coisa, vamos identificar quais são as grandezas trabalhadas. É o quilo do bacalhau, Então, aqui, 2 kg de bacalhau. E o preço? Custam R$ 75. Então, ele quer saber qual será o preço. Então, eu não sei qual é o preço. Coloca X embaixo do preço que já tinha, que é o 75. Então, qual o preço para 1,4 kg de bacalhau? Então, já identificamos as grandezas peso e preço. E agora vamos tentar ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Basta pensar, se eu vou comprar
uma maior quantidade de bacalhau, eu vou pagar um preço maior também. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. E como eu falei para vocês, quando são diretamente proporcionais e após eu fazer essa relação entre essas duas grandezas, basta fazer o x ligando essas diagonais. 2 com o x dá 2x, vai ser igual a 1,4 vezes 75. Então vai ficar 2x igual 1,4 vezes 75, vamos fazer aqui, né? Esquece um pouquinho a vírgula. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. 1 vezes 75 dá 75. Somando, teremos 1050. Como nós temos uma casa decimal, aqui também no resultado. Então, nós teremos 105. Dividindo tudo por 2, 2 vai embora com 2. 105 dividido por 2, 100 dividido por 2 dá 50. 5 dividido por 2 dá 2,50, né? Então, 50 com 2,50 fica 52 e 50 é o resultado, letra C. Nesta, em uma fábrica, são produzidas 5 peças a cada 40 segundos. A tabela a seguir mostra a quantidade de peças que são produzidas em termos de quantidade de segundos. Então, nós temos aí essa tabela, onde mostra, por exemplo, aí que 5 peças são produzidas em 40 segundos, 10 peças em 80 segundos, 15 peças em 120 segundos, 20 peças em 160, 25 em 200. Quer saber, depois de 10 minutos, a quantidade de peças produzidas é? Poderia pensar no seguinte: essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Nesse caso, ele já deu as grandezas, que é o tempo e a quantidade de peças. Então, basta você pensar o seguinte, ó. Quando eu estou aumentando aqui o tempo para produzir as peças, logicamente que a quantidade de peças também vai ser aumentada. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, assim, elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Mas vamos fazer de um modo diferente. Perceba o seguinte, que ele quer saber depois de 10 minutos, mas lá na tabela é dado em segundos. Então, vamos transformar para segundos. 10 minutos são quantos segundos? É 10 vezes 60, 1 minuto é 60 segundos. Nós vamos achar 600 segundos. Então, se eu sei que 10 minutos são 600 segundos, nós vamos procurar um tempo aí, dado na tabela, que nos ajude a achar 600 segundos. Bem facinho, está aqui o 200. Ó. Quantos 200 são necessários para 600 segundos? Então, basta fazer isso aqui. Ó. 200 segundos, mais 200 segundos, mais 200 segundos, é igual a exatamente 600 segundos, que é 1 minuto. Então, a cada 200 segundos foram produzidas quantas peças? 25. Então, para esse 200 são produzidas 25 peças, para esse 200, 25 peças, para esse 200, 25 peças. 25 mais 25 mais 25, nós vamos achar que em 10 minutos são produzidas 75 peças. Resposta letra A. Ou você poderia completar a tabela, né? Por exemplo, aqui, eu sei que 10 minutos são 600 segundos. De 200 para 600, eu tenho que multiplicar por 3. Então, para eu achar a quantidade de peças em 600 segundos, eu também tenho que multiplicar por 3, pois as grandezas são diretamente proporcionais. 25 vezes 3, 75. Então, é outra forma da gente resolver essa questão. Para construir uma ponte em 40 dias, são necessários 10 funcionários. Olha aí, já identificamos as duas grandezas. O tempo em dias e a quantidade de funcionários. Se essa ponte fosse construída por 25 funcionários nas mesmas condições anteriores, em quantos dias ela ficaria pronta? Então, já sei que meu x lá, o valor desconhecido, é a quantidade de dias. Primeiramente, já identificamos as grandezas, que é o tempo e a quantidade de funcionários, onde ele disse que 40 dias são necessários 10 funcionários. Então, ele pergunta em quantos dias? Então, eu coloco o x embaixo de dias. A ponte ficará pronta colocando 25 funcionários. Agora, a gente faz o quê? Depois de achar as grandezas e estabelecer essa relação, nós vamos ver se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Vocês concordam comigo que se eu tiver mais funcionários, eu vou acabar o serviço em um menor tempo? Então, quando acontece isso, eu aumento uma grandeza e diminui a outra, nós dizemos que elas são inversamente proporcionais. Ah, meu amigo, quando ela é inversamente proporcional, nós temos que inverter alguma coisa aí. Então, eu escolho, por exemplo,
a coluna onde tem o x. Então, nesse caso, eu vou inverter aqui essa coluna, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Mas lembrem, inverte apenas uma. Se inverter as duas, não vai adiantar de nada. Então, aqui, em vez de 40 sobre x, nós vamos trabalhar com x sobre 40. Igual a mesma coisa que tinha na segunda coluna, 10 sobre 25. Você também poderia inverter a segunda coluna e deixar a primeira do jeito que estava. É opção sua, tá bom? Então, resolvendo do mesmo jeito que a gente fez antes, fazendo o meio pelos extremos, 25 vezes x é igual a 40 vezes 10. Então, a gente vai encontrar 25x igual a 40 vezes 10, que é 400. Dividindo tudo por 25. Esse 25 vai embora com esse, x vai ser igual. Ora, 100 são 425. Como nós vamos ter 400, 4 vezes 4 dá 16. Então, o resultado aí são 16 dias para completar a obra dessa ponte, tendo 25 funcionários. Professor, daria para fazer de um modo diferente? Claro que sim. Então, olha aqui, de 10 para 25, eu multiplico por 2,5. Porque, quando eu multiplico um número por 10, basta passar a vírgula para a direita. Então, 10 vezes 2,5 dá 25. Se fosse diretamente proporcional, bastava multiplicar o 40 por 2,5 também, que eu acharia o valor de x. Mas a questão trata de grandezas inversamente proporcionais. Então, se é inversamente, eu vou fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, bastava eu pegar o 40 e dividir por 2,5, que eu acharia o valor de x. 40 dividido por 2,5 é a mesma coisa de 400 dividido por 25. Se eu multiplicar ambos, numerador e denominador, por 10. E esse resultado a gente já tem, né? Que é a mesma coisa que fizemos aqui, que vai dar 16 também. Então, isso aí é outra forma de resolver essa questão. Uma torneira despeja 12 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Então, olha aí. Então, a primeira grandeza é a vazão dessa torneira, que é 12 litros por minuto. Isso enche uma caixa em 5 horas. Então, a segunda grandeza é o tempo para encher a caixa. Quanto tempo? Então, quanto tempo? Então, o tempo está na segunda coluna, coloco o x. Levaria para encher a caixa se fosse em uma vazão de 30 litros por minuto. Então, veja, se a vazão é maior, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para encher a caixa? Claro que se eu estou despejando um volume de água maior, eu vou encher a caixa em um menor tempo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E como eu já falei, nós invertemos uma das duas colunas quando acontece problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Então, eu costumo inverter a coluna do x, né? Vai ficar 12 sobre 30 igual a x sobre 5. Então, fazendo o meio pelos extremos, 30x é igual a 12 vezes 5. 30x é igual a 12 vezes 5 dá 60. Posso até cortar logo esse zero com esse zero aqui. Dividindo tudo por 3, vai 3 embora com 3. X é igual a 6 dividido por 3, que dá 2 horas. É o tempo que leva para encher essa caixa d'água, tendo uma vazão de 30 litros por minuto. Beleza? Professor, dá para fazer daquele outro modo? Dá sim. Então, daria para fazer se você entendesse que de 12 para 30, teria que multiplicar por 2,5, o que não é tão simples da gente achar. Bom, daqui para cá, como é inversamente proporcional, a gente teria que fazer a operação inversa. Então, teríamos que dividir por 2,5. 5 dividido por 2,5 é a mesma coisa de perguntar: quantos 2,50 são necessários para dar R$5? 2. Então, 2 vezes 2,50 dá 5. Então, também acharíamos que x é igual a 2 horas. Beleza? Então, meus amigos, ficamos por aqui e até mais.